Fala galera, tudo certo? Professor João Marcelo na área, dessa vez com vídeo de literatura, hein? Formato um pouco diferente, mas na essência, na diagonal, tá certo? Então isso aqui acaba sendo uma dica bônus para você de literatura. Então, de vez em quando a gente vai ter aqui, isso aí, literatura também, para te ajudar em PISME, vestibular, né? Nos mais variados concursos aí pelo Brasil. E hoje o nosso bate-papo é sobre romantismo. Pois é, galera. Romantismo, período literário do século XIX, primeira metade do século XIX. E aí a gente precisa ter em mente o seguinte, galera. Olha só. Pensa na Revolução Francesa. Né? Ah, aquela revolução que mudou o mundo, né? Principalmente para os franceses, gente. A gente precisa ter esse pensamento. Por quê? Porque o romantismo, antes de mais nada, é reflexo do nacionalismo francês e todo o contexto, tá certo? Da sua época, beleza? Por isso, você está lendo aí reflexo ideológico do nacionalismo francês. Ah, o mundo é lindo, o mundo é belo, mas o mundo do francês. E aí, esse nacionalismo, ele transborda o quê? Ele transborda justamente valores da burguesia. Burguesia, 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 burguesia. Na literatura também, tá certo? Principalmente aspectos relacionados a quê? A justificativa da burguesia, né? Para se colocar numa postura, numa posição assim de privilégio, de destaque no mundo, tá certo? E aí, os burgueses utilizam que padrão para se colocarem para o mundo? Justamente aquela origem bonita, refrescante, lá na Idade Média, né? Então, o padrão passa a ser o cavaleiro medieval, aquele primeiro que deu nome, sobrenome, a família, beleza? Então, essa é a ideia. Aí você vai falar assim, beleza, João, mas não teve Idade Média no Brasil. Não, mas algumas coisas trouxeram essa estética para cá. Entre elas, a vinda da família real em 1808. Veio gente pra caramba, hein? E veio também influência estética pra caramba, meu caro. Tá certo? E aí, com essa galera toda vindo da Europa, tá certo? Num contexto artístico, ideológico, de nacionalismo, tá? Burguesia, se colocando aí numa posição de privilégio, de destaque na sociedade. Ah, galera, pô, fala sério, né? Revolução Francesa, Revolução Burguesa, né? Quase que não sai, tá? Então o que acontece? Poxa vida, todo o sentimentalismo, tá? Todo o sentimentalismo da burguesia é transferido, transborda, extrapola, explode, tá certo? No romantismo. Bom, lá na Europa tem uma obra importantíssima para você entender o romantismo. Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, tá certo? Uma obra incrível, sensacional, que conta a história de amor. Amor? Como assim, João? Não. O camarada estava apaixonado, tá certo? O Werther estava apaixonado por uma mulher que já estava prometida em casamento. Olha isso, a mulher já estava prometida e ele perdido de amor, perdido de amor, perdido de amor. Ele literalmente se mata. E você fala assim, não, não é possível, João, vou falar assim, sim, tá? A personagem se mata de tanto amor pela sua amada e assim, e essa influência, tá certo? Desse sentimentalismo exagerado, sentimentalismo exagerado. Porque o cotovelo, dor de cotovelo, tá certo? Sentimentalismo exagerado, SEX, sentimentalismo exagerado, algo para você guardar a estética fundamental, tá certo? Desse sentimentalismo exagerado do romantismo, beleza? Nacionalismo francês, burguesia, sentimentalismo exagerado. Vamos dar sequência. Aí você vai falar assim, tá beleza, já entendi esse tal de sentimentalismo exagerado, esse trocadilho infame que você fez, guardei, romantismo, sentimentalismo exagerado. Mas aí, quais são as fases do romantismo? Aí você vai falar assim, ué, João, fases? Fases. O romantismo, gente, ele não fica, né, nacionalista eternamente, tá? Ele não fica no mesmo grau ali de sentimentalismo eternamente, não. Calma. Três fases, tá? Três fases. Opa, quase que não sai de novo. Três fases do romantismo na literatura em língua portuguesa
tá? E a gente precisa trazer a coisa aqui para o Brasil, aqui para nós, beleza? Então, 3 fases. A primeira fase, indianista, tá? A segunda fase, ultrarromântica, e a terceira fase, condoreirista, tá? Indianismo, ultrarromantismo e condoreirismo. Aí você vai falar assim, poxa, João, que história é essa de moranguinho, tripode, morango, tripode aí? É, a galera que teve aula comigo há alguns anos aí, tá? Galera que me conhece, que troca ideia comigo a respeito também de literatura, sabe que eu vou fazer essa associação sim. Sabe aquele tripode, aquela máquina, né? Da Guerra dos Mundos? Pois é. Tá aí, tripode, 3 pés, entendeu? E quais são os 3 pés do romantismo? Porque morango, sentimentalismo. Tripode, 3 pés. Indianismo, ultrarromantismo e condoreirismo. Nós vamos falar deles agora, rapidinho, na próxima. Cara, presta atenção. Indianismo é um movimento, é uma parte do movimento literário romântico, tá? Aplicada ao Brasil. Você não vai encontrar indianismo na Europa, cara. Afinal de contas, é óbvio, né? Na Europa, índio não. Beleza? Índio aqui. Romantismo indianista aqui. É lógico, cara, é lógico. E aí, para você guardar fácil as características do indianismo no Brasil, bicho! Isso, exatamente, bicho! Exatamente, bicho! Perfeito, olha só, tá? Características você grava com a sigla bicho. Por quê? Vamos lá. O indianismo, antes de mais nada, é a construção de uma identidade nacional. Quem é o brasileiro? Tá? Esse sentimento de nacionalismo aplicado ao Brasil. E aí você tem... Lembra da burguesia lá na Europa, com aquela história de cavaleiro medieval? Eu descendo do cavaleiro Y, do cavaleiro Z, do cavaleiro de Jedi, sabe? Então, pois é, aqui os valores é que ganham força, tá certo? Então, quais são esses valores? Bravura, tá? A honra, a bravura e a honestidade. Aí você vai falar assim, tá, João, mas isso não forma bicho. Calma que eu já te explico, tá certo? A honra, tá? Característica do cavaleiro medieval. Eu sou honrado, eu faço tudo pelo bem, eu faço tudo certo. Pois é, galera. Então, honra. Bravura. Eu sou o cavaleiro medieval, eu enfrento qualquer dificuldade. Exatamente. Eu sou honesto, eu faço tudo certo. Pois é. Essas 3 características, elas são fundamentais e são tragadas pelo movimento romântico indianista para a produção de obras literárias no Brasil, tá certo? O índio, tá? Ele substitui o cavaleiro medieval. Como assim, João? Como assim? Pois é, né? Cara, é o índio que vai apresentar essas características aí de honra, bravura, honestidade, beleza? Então, quando você pensa, né, em Ijuca Pirama, quando você pensa em qualquer, né, mesmo na Iracema, tá certo? Você pensa em índios com características que, cá entre nós, são meio europeias demais. Pois é, mas é literatura, né, gente? E literatura com forte influência, tá, ideológica lá da Revolução Francesa, lá do nacionalismo francês, né? Aí traduz um pouquinho para cá essa questão. O índio, ele é o herói. E o índio tem tudo do cavaleiro medieval. E mais, a natureza apresentada, né, aqui do Brasil, ela é quase bíblica. Como assim, João? Te explico. Parece que você está no paraíso, tá certo? Parece que você está aqui no paraíso. Então, o que acontece? Quando você pensa indianismo, a natureza, ela é exuberante. Exuberante como o jardim do Éden. Beleza? Então, a gente segue em frente aí. Autores importantes do indianismo no Brasil. Gonçalves Dias, aquele da Canção do Exílio, porque ele, né, é um dos poetas importantes aí para a questão do estabelecimento do romantismo indianista, né, no Brasil. E Juca Pirama, tá certo? Outra obra importante, tá? Que conta a história aí, lógico, do Ijuca Pirama, que é aquele índio que parece um cavaleiro medieval, tá? E que você já sabe aí que é aquele que chora na hora do sacrifício ali, ritual, né? Que ele é capturado pela tribo inimiga
tá certo? E na hora de ser executado com um ritual de honra, ele chora. Né? E volta para a tribo, o pai fica chateado com ele, chateado nada, o cara fica bravo toda a vida. Tá? Mas vejam, independente dessa questão de o pai ter ficado bravo, dele ter lutado de novo e ter vencido, o fundamental para você, cara, é que o Ijuga Pirama é um índio nobre, um índio de espírito medieval, ou seja, bravura, indianismo, cavaleiro medieval, honra e honestidade, tá certo? Bicho, bravura, indianismo, cavaleiro medieval, honra e honestidade. Beleza? Vamos lá então para a próxima. Vocês estão vendo que eu estou indo na diagonal mesmo, né? Vamos lá para a próxima. Você achou que eu tô parado? Claro que não, é só a imagem, tá certo? Olha só, ultrarromantismo. Lord Byron mandou um abraço para você, tá certo? E aí, o ultrarromantismo é a segunda fase aí do nosso romantismo. Lógico que aqui eu estou indo na diagonal, alguns detalhes fundamentais eu estou destacando para você assim, ponto a ponto, a ponto, a ponto, a ponto, tá certo? Vamos lá. Segunda fase do romantismo. Eu gosto de dizer nas minhas aulas presenciais o seguinte: cara, pensa em Paris depois da Revolução. Tudo destruído, tudo acabado, tudo arrasado, tá? E a juventude ali no meio, poxa, cheia de vida, querendo viver, mas parece que a coisa está meio complicada aí do lado de fora, né? O mundo está meio desorganizado, meio destruído, né? Muita gente morrendo e muita coisa acontecendo em paralelo a isso, tá certo? Bom, você tem um sentimentalismo ainda mais exagerado, já não voltado mais para o nacionalismo, como no indianismo, tá certo? Né? Aqui no Brasil, indianismo, claro, mas na segunda fase, um sentimentalismo exagerado de quê? De amor, tá certo? Essas pessoas, esses jovens querem viver o amor e parece que o mundo não está muito satisfeito com eles. Por quê? Bom, zoeiras à parte, caras, num mundo em que a tuberculose é quase uma doença incurável, gente, a coisa não vai funcionar muito bem. Você é jovem, pô, tô garoto, pô, juvenil e tal, cheio de energia, querendo viver, e a tuberculose arrasando todo mundo. Você não se adapta, tá certo? À sociedade. Aí você fala assim, mas é aquela história de burguesia, João? Pois é, a burguesia não está se estabelecendo? Se ela está se estabelecendo, ela está buscando espaço. E essa busca de espaço, né, traz para os autores, que geralmente são burgueses, tá, ou de origem burguesa, tá, essa sensação de inadaptação, ó, vai sair, inadaptação social, beleza? E, lógico, a tuberculose ela é uma pancada literalmente nos pulmões, tá certo? De quem está querendo viver aí, curtir a vida doidado, mas não dá para curtir a vida doidado sem pensar que, contraindo essa tuberculose, você vai partir para o outro mundo, tá certo? E essa história de partir, lembra o quê? Cara, quando você tem um mundo arrasado, não é muito mais fácil, psicologicamente falando, fugir da realidade? Uma coisa chamada escapismo, tá certo? Na literatura. Fuga da realidade, escapismo, beleza? Então, esses autores da segunda fase, tá? Eles vão sim fugir da realidade. Mas fugir para onde? Fugir para o outro mundo, fugir para as questões ligadas à morte, à morbidez, beleza? Então, a solidão, o tédio, a morbidez, características, né, das obras lá do Lord Byron, né, lá da nossa querida Grã-Bretanha, essas características transbordam para cá, elas vêm para cá também, tá certo? Em algumas provas, tá? O spleen, aí você fala assim, como assim? Spleen? Não, spleen não. Spleen é uma palavra que na língua inglesa lembra tédio, tá certo? E é uma característica do byronismo, beleza? Agora, pensa bem, se o mundo está arrasado, se você não consegue curtir a vida, se você não consegue viver bem, poxa vida, você começa a idealizar esse mundo, a pensar em como seria bom se esse mundo fosse diferente, tá certo? E aí ocorre uma idealização fortíssima daquela época em que as coisas eram melhores, mais bonitas, mais simples, mais saudáveis, tá certo? Lá da infância. Isso também aparece na obra romântica, tendo em vista que alguns autores, tá, infelizmente contraíram a tuberculose e tá, acabaram partindo muito jovens, tá certo? A tuberculose nessa época, gente, o negócio era complicado, beleza? Bom, idealização da mulher. Cara, se você está num mundo arrasado, em que as pessoas estão doentes, vocês imaginam que esses jovens vão pensar, né, nos amores de que forma? Claro,
idealiza o mundo, idealiza a vida, idealiza quem você ama, tá certo? A mulher é idealizada, mas ela é idealizada de uma forma positiva. O que eu quero dizer com forma positiva, tá? Ela é uma mulher virgem, inatingível e, sobretudo, morta. Ela está no outro mundo, cara. Ela não está aqui, tá certo? Ela é perfeita, mas vejam, essa é uma idealização positiva, porque tem obra também em que os autores parece que eles estão meio afetados, tá certo? E aí eles apresentam uma idealização negativa com a mulher sendo apresentada, as musas, né, sendo apresentadas como devassas, como tentação, como visão do mal, como influências macabras, tá certo? Para que eles sigam em outras direções que não essa de uma vida feliz, tá certo? Eles se renderiam, tá certo? A essa tentação para viver os amores, tá certo? Por essa razão, por tudo isso que eu comentei até agora, é que a característica aí, né, o macete aí do ultrarromantismo é pim, por quê? Pim, né? Paixão, tá? Paixão, 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 idealização e morbidez, tá certo? Paixão, idealização e morbidez. Paixão, idealização e morbidez, beleza? Bom, nosso principal autor para vestibulares tem sido Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo, rapazinho novo, juvenil, foi estudar lá no Lago de São Francisco, em São Paulo, tá certo? E reza a lenda, tá certo? Que ele tem algumas histórias meio macabras, assim, no que diz respeito à sua permanência em São Paulo, tá certo? Tendo supostamente acertado até a data da morte, mas isso aí é bate-papo para uma outra hora, beleza? O Álvares, ele era um camarada muito introspectivo mesmo, tá certo? M-I-J-M-O, mesmo, tá certo? Em bom sotaque carioca. Bom, como ele, tá certo? Que foi estudar lá em São Paulo. Ele escreveu 2 obras importantes, Lira dos 20 anos, obra poética, bastante elogiada por todos que entendem um pouquinho de literatura, tá? Talvez, se ele tivesse vivido mais um pouquinho, ele fosse, tá? Um dos grandes autores da literatura mundial. Eu tô realmente jogando lá no alto, tá? Em homenagem a uma galera que eu conheço, que curte aí Álvares de Azevedo, tá? E concordo com eles, porque, poxa, o talento do garoto era sensacional. Em Lira dos 20 anos, ele realmente mata a pau, tá certo? E tem uma outra obra, que é pouco discutida, que é O Noite na Taverna, que é um conto, tá, de terror, em que 4 amigos vão para uma taverna, encher a cara, né, e vão contar ali as histórias mais absurdas, tá certo? Bom, eu vou agora seguir em frente com o nosso bate-papo sobre romantismo. Vamos lá! Finalizando o nosso bate-papo, tá certo? É a respeito de romantismo, o condorerismo, terceira fase do romantismo aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil. Eu falo de novo aqui no Brasil, tá certo? Foi um pouquinho mais longo, João. Tem mais alguns minutinhos. Tudo bem, mas vamos continuar aqui da forma mais breve possível. Característica do romantismo, Lars. Aí você vai falar assim, quem que é esse tal de Lars aí, cara? É o Lars Grael? Não tem nada a ver não, cara. Olha isso. O condorerismo, ele é lírico. Já passou aquela onda byronista, já passou aquele pessimismo todo, tá? Aquela coisa meio Schopenhauer, assim, meio esquisita. Não, calma. Passou. Só que tem uma questão, gente. Pro meio do século XIX, a questão abolicionista aqui no Brasil, ela é muito grave, tá certo? Então não é só sair falando a respeito de amor de uma forma um pouco mais positiva, não, tá? É também lidar com as questões sociais, tá certo? E aí, você vê aí, o abolicionismo é um dos temas fundamentais do condorerismo, tá certo? Então, lirismo e abolicionismo. Aí você vai falar assim, como assim, João? Como é que esse negócio funciona? Esse tal de abolicionismo e lirismo? Isso é o quê? É poesia? Sim! Tá certo? É poesia, sim. E na poesia você encontra aí a retórica. É uma poesia para declamação, para falar para o povo, para falar para a multidão, para mexer com o povo, para mexer com questão social. Não adianta você abordar a questão social aqui, ó. Não adianta, cara, não adianta. Não pode ser muito bossa nova para poder lidar com questão social, não. Tem que falar para o povo, tá certo? E lá no século XIX, lógico, não havia bossa nova, mas havia a possibilidade de os poetas discursarem. Era o caso do nosso amigo Castro Alves, que vai ser o nosso representante aí do condorerismo. Mas vamos lá, uma coisa de cada vez. Retórica,
poesia para declamação, seja declamar para uma mulher, seja declamar para um grupo social ali discursando as questões políticos-sociais da época. Aliás, Lars termina com um S de sensualidade. Aí você vai falar assim, pô, você faz um coração e fala em sensualidade? Sim, cara, pelo seguinte, diferente lá dos ultrarromânticos que tinham, né, essa questão do amor sempre mórbida, sempre vivida na morte, uma coisa intangível e intocável, sabe? Admirando, lambendo com a testa? Não, cara, aí não. Aí os condoreristas, né, o condorerismo, ele preza por uma poesia sensual. A mulher existe aqui no mundo real, carne e osso, beleza? Então, na poesia de Castro Alves, você encontra isso muito claramente. Os dois, aliás, Castro Alves, gota de pimenta baiana na literatura, hein? Gota de pimenta baiana na literatura. Gota de pimenta baiana na literatura, tá certo? Crítica social, poesia sensual. É, galera, a Bahia não é só dancinha, não. A Bahia tem muito ainda o que mostrar para o Brasil, até porque o Brasil precisa olhar direito para a cultura, tá certo? Lá do Nordeste, da Bahia, dos outros estados do Nordeste brasileiro, tá certo? Mas mais especificamente para a Bahia. Por quê? Porque lá, duas obras que ajudam você a entender um pouco do espírito baiano do século XIX e que depois vai desdobrar em várias outras coisas no século XX. A obra Os Escravos, né? A obra Os Escravos de Castro Alves vai justamente criticar, bater, reclamar, tá certo? O que estava acontecendo à época com todos aqueles africanos que estavam sendo raptados, né, trazidos da África para serem escravizados aqui no nosso país. Mancha de vergonha pra gente, hein? Terrível, terrível. Mas a gente, hoje em dia, né, precisa reconhecer esse passado e lutar para que isso nunca mais aconteça, tá certo? Criando um Brasil igual, mais justo para todos. Bom, segundinhas aqui de crítica social, sim, igual à obra Os Escravos, lá onde você encontra, né? Onde, porque é na obra, tá? É no lugar, dentro ali do livro, tá? Obra em que você encontra o poema Navio Negreiro, tá? Que é um dos poemas basilares aí dessa estética, tá? Que depois vai ser replicada em vários outros autores baianos, hein? Cuidado com isso, hein? Já antecipo aqui, ó, Gregório de Matos, Castro Alves, Jorge Amado. Gregório de Matos, lá no Barroco, Castro Alves, aqui no Romantismo, Jorge Amado, lá na frente, no Modernismo, hein? 3 gotas de pimenta baiana para você pensar nessas características, sobretudo na crítica social, beleza? E também Castro Alves tem uma obra linda, maravilhosa, chamada Espumas Flutuantes, poesia lírica, ó, maravilhosa, tá? E que atinge, assim, níveis de erudição, tá certo? E eloquência incríveis. Recomendo que você que gosta de poesia, tá? Leia essa obra. Beleza? Pessoal, esse foi meu bate-papo de hoje. Eu sei que me estendi um pouquinho mais do que lá na Dica Bônus ou na Chave da Questão, mas foi um bate-papo na diagonal a respeito de romantismo, beleza? Nas próximas semanas a gente volta aí com mais ideias, mais sugestões, mais dicas também de literatura, beleza? Galera, curta esse vídeo, compartilhe, tá certo? Se inscreva no canal, acione o sininho, porque de vez em quando vai vir live surpresa, hein? Esse vídeo aqui mesmo você estava esperando? Não, né? Mas tá aí, ó, beleza? Um grande abraço, galera. Bônus. Até mais. Tchau, tchau.